Bom, o nosso projeto é a comparação da produtividade entre mudas de alface da crespa roxa e a lisa. A gente vai ver da parte aérea, da parte das raízes, e a gente vai medir o número de folhas e também o comprimento delas. Os componentes do grupo é João Gabriel Dias, o Guilherme Milorek e o Matheus Germano. O professor orientador da matéria é o professor Eduardo Lorenzi de Souza. Bom, igual o João falou, nós fizemos uma implantação dessas três hortaliças. Ah, No dia 25 de abril fizemos uma implantação dessas hortaliças. isso. Bom, no Brasil, a cultura do alface produz cerca de 660 mil toneladas. O Sudeste e o Sul são responsáveis por 93% da produção comercial do país. Cerca de 50% do alface comercializado no Brasil é a do tipo crespa. Bom, a alface é pertencente à família Asteraceae. É uma planta originada da Ásia e trazida para o Brasil pelos portugueses no século XVI. A hortaliça folhosa de maior consumo no país, apresentando bons teores de vitamina A e C e minerais como ferro e fósforo. Bom, como vocês estão vendo na foto, ah, aqui ela está no período de colheita, que seria para consumo. Ela tem um diâmetro de 40 centímetros e número médio de folhas de 44 por planta. Seu ciclo tem em torno de 50 dias no inverno, no verão e no inverno 60. Bom, a alface tem um desenvolvimento favorecido quando a temperatura diurna é de 18 a 25 graus e noturna de 10 a 15. Bom, o cultivo da alface é feito nos mais variados tipos de solo, porém a cultura se desenvolve em solos férteis e com um pH adequado de 6,5 e 7,2. A alface roxa se destaca mais entre a lisa e a crespa em fonte de fósforo, ferro e potássio. Bom, metodologia e métodos. Para o nosso projeto, nós foi desenvolvido e comparado três cultivares diferentes de alface, sendo, como já foi citado, a lisa, a crespa e a roxa. Ah, Sendo assim, foi plantada em copos de plástico de 400 ml, que foi perfurado o fundo do copo para não ocorrer a batumação da terra e assim vindo ocasionar a morte da planta. Bom, foi separado as alface entre elas nos sistemas DBC, que é o delineamento em blocos ao acaso. Como vocês podem ver, eu deixei destacado aqui. O retângulo vermelho são as alfaces roxas, o retângulo laranja são as alfaces crespas e o retângulo cinza são as lisas. Falando mais um pouquinho da adubação, etc., a gente teve que fazer a média do copo. E como o copo é de 18 centímetros, a parte espessa mais larga do copo é de 8,5 e a mais de baixo é 5,5, a gente pegou, dividiu isso aí e deu uma média de 0,07 centímetros. Daí a gente pegou a altura, a área, daí com o volume total depois a gente pegou os diâmetros da Terra para depois saber o quanto de calcário teria que botar. E chegamos à conclusão que era para botar em cada pote em cada copo 3,736 gramas de calcário. Então depois do ciclo, 28 dias depois, a gente realizou
o, as comparações entre as alfaces. A gente foi lá na UERGS, a gente tirou do potinho, lavamos as raízes, lavamos as alfaces, aí depois a gente mediu o número de o número o número de folhas por planta, a gente mediu o comprimento da folha do alface, a gente pesou a massa verde aérea da alface, a gente pesou as raízes e depois a gente deixou as alfaces dentro da incubadora durante 5 dias, onde a gente determinou a massa seca dela. Como vocês podem ver aqui na foto, na primeira fileira é a alface roxa, na segunda é a alface crespa e na terceira é a alface lisa. Aqui é uma tabela dos resultados, onde esse azul bebê é a crespa, o amarelo representa as alfaces lisas e o roxo representa as alfaces roxas, onde a gente tem os tratamentos 1 até o 4. Daí tiramos as medidas não, a gente tirou o número de folhas de cada planta, a média de comprimento de folhas em centímetros, a gente pesou a massa verde da parte aérea em gramas, depois a gente pesamos a massa seca da parte aérea, a massa verde da raiz, tudo em gramas, e a massa seca da raiz, tudo em gramas. Aqui, nesse gráfico aqui, é a comparação entre o número de folhas entre os três tipos de alface. Então, dois pés ficaram com 7 folhas, um do tipo crespo e outro do tipo liso. E a alface lisa teve uma média melhor em relação à crespa e à roxa. E aqui nesse gráfico a gente está discutindo a média de comprimento das folhas, onde do 1 ao 4 as crespas, do 5 ao 8 é as lisas e do 9 ao 12 é as roxas. Então, quem se destaca mais é a lisa, da 5 ao 8. E a alface roxa, que é da 9 a 12, ficou em segunda posição em comparação à alface crespa. Aqui é a massa verde da parte aérea. O peso em gramas entre as alfaces, a roxa se destaca, onde a massa verde aérea de um pé só chegou em 2,84 gramas. Também, na mesma espécie que teve a média mais alta, que é a roxa, um dos seus 4 pés obteve só a massa verde de 0,98 gramas. E a crespa ficou por último colocado. Aqui é a massa seca da parte aérea. Então, depois dos 5 dias no incubador, as alfaces tiveram uma média de 0,5. Essa aqui não teve muita comparação, só ali na lisa uma e a na roxa teve também uma que chegaram a 0,15 mais ou menos ali, por causa que ela nessa espécie tinha muita folha e acabou pesando mais. E aqui tem um gráfico com todos os resultados, onde o vermelhinho que está para se destacar melhor é a média de comprimento das folhas. Dá para ver que a lisa chegou a 10, em um pé da lisa, no tratamento 1 chegou a 10, e no mais baixo da lisa chegou a 8. Aí da crespa, a média do comprimento das folhas foi 6,2, 6 ponto pouquinho. E na parte azul é o número de folhas, na parte verde dos gráficos é a massa da parte aérea em gramas. Os roxinhos que não aparecem muito bem no gráfico é a parte seca da parte aérea, porque ficou numa média de 0,5, 0,3 gramas e no gráfico não se releva muito. E também tem a massa seca da raiz em gramas também. Aqui está a nossa referência, muito obrigado pela atenção. Bom, retornando
sobre o experimento foi feita quando nós fizemos, o clima estava favorável para os alfaces. Só que depois disso ocorreu muita chuva. Querendo ou não, isso daí Atrapalhou. ah, não proporcionou um bom desenvolvimento para as plantas, né? Ah, que tivemos esse resultado aí que tem nos gráficos e tudo mais. Da minha parte, eu acho que era isso. Muito obrigado. E um forte abraço.